Essa situação toda desses corpos em suspensão me lembrou de uma história bastante esquisita que andei estudando na faculdade. Ainda no período da ditadura, e isso talvez tenha sido o estopim que culminou com o fim da agressiva repressão em que vivíamos. Cerca de 25 anos atrás, as boates estavam na moda. Era algo em que os militares não reclamavam, desde que as pessoas fossem embora cedo para suas casas e não arranjassem confusão. Para eles, era até bom que tantas boates surgissem. Assim os jovens perderiam tempo se divertindo, ao invés de ficarem colocando em prática a ideia de democracia. Fossem para a rua protestar, enfrentar os policiais, criassem desordem e bagunça. Naquela época, a ditadura já andava enfrentando pressões de todos os lados, até pressões internacionais. A todo momento, grupos de pessoas corriam para as ruas pedindo eleições e o fim daquele regime. Queriam gritar liberdade, o fim da censura e diversas coisas que na verdade deveriam ser discutidas. Mas esse não é um ponto em que eu quero chegar. Os clubes ajudavam a amenizar a situação. Por baixo dos panos, os militares até incentivavam a criação de mais, diminuindo a vigilância, as normas de segurança, reduzindo drasticamente os impostos, fazendo vista grossa a venda de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos, entre outras coisas. Mas assim como as boates ajudaram a amenizar a situação, foi um caso isolado com uma delas que ajudou de vez a arruinar os militares, fazendo uma grande revolta popular, protestos e perseguição da mídia mundial, fazendo os militares abandonarem o barco, abrindo eleições populares e restaurando assim a democracia. Fazia calor naquela capital. Era um dia de férias escolares. Crianças e adolescentes com idades de frequentarem boates aproveitavam o dia para tomar um belo banho de piscina, para de noite caírem na pista. O som que reinava na época eram de jovens desgrenhados cantando músicas líricas, algo que envolvia borboletas, viagens com ácido, entre outras coisas. Desde que as músicas não incitassem a revolta contra a ditadura, elas eram admitidas nas boates, nas rádios e na televisão. Em uma dessas boates, com cerca de 300 pessoas, incluindo funcionários e jovens que se divertiam, todas elas sumiram, sem mais nem menos. Imagina um lugar apinhado de gente pulando, dançando, fazendo uso de substâncias ilícitas, e um segundo depois, esse mesmo lugar ficou deserto, estando apenas guimbas de cigarro, papel e sujeira no chão. O som ao fundo tocando e mais nada. Sim, eu sei que é algo muito difícil de se imaginar, mas foi isso que aconteceu. Os militares empreenderam uma grande investigação, enquanto em todas as mídias pipocavam diversas versões para o que poderia ter acontecido. A que mais agradava a todos era que foi alguma manobra dos militares. Esconderam aquelas pessoas e levaram para alguma espécie de campo de concentração e os fuzilaram. Os parentes do jovem cobravam explicações por parte da ditadura, e ninguém soube responder. Naquela época não era frequente o uso de câmeras, e ninguém pôde captar o que realmente tinha acontecido, nem dentro e nem fora daquela boate. Pessoas que moravam nos arredores relataram um forte clarão de luz e um barulho ensurdecedor, que durou apenas uns 3 segundos, cessando rapidamente. Ninguém respeitável notou nada. A única pessoa que conseguiu dar uma explicação para o caso nunca fora levado em consideração. Tião, um cachaceiro do bairro que vivia fugindo das instituições de apoio aos moradores de rua, estava dormindo perto da boate, quando disse ter visto uma nave alienígena aparecer bem em cima da boate e lançado uma luz, recolhendo aquelas pessoas em uma fração de segundos, desaparecendo novamente após completar o seu trabalho. As pessoas não engoliram esse tipo de história. Com o passar do tempo, as investigações foram se mostrando infrutíferas, e os jornais pouco a pouco foram sendo proibidos de postar qualquer coisa sobre o fato. Bastante coisa fora acobertada, mas de nada adiantava, as revoltas já estavam tomando conta de todo o país. Todos queriam que aquela nefasta ditadura que dizimou 300 pessoas fosse posta para fora. Cada dia, mais e mais rebeliões e confrontos. Aos poucos, o número de pessoas mortas e presas foi crescendo. E o final já contei. Os militares pularam fora como os vilões. E até hoje o mistério segue vivo. Os familiares nunca puderam enterrar os corpos de seus entes queridos. Eu nunca achei que a ditadura fosse a culpada, mas tampouco acreditava na história de alienígenas. Mas agora, com o que se tem passado comigo hoje, comecei a mudar um pouco as minhas crenças.